Boa noite, meus ouvintes, meus amigos, minhas amigas. Já estou eu aqui atrasada de novo, mas hoje acho que vou compensar esses dias que eu não consegui fazer mesmo os vídeos. Nós tivemos, assim, não foram coisas, mas foram algumas alegrias pela chegada de um neto que estava longe, mas coisas muito gostosas que nós tivemos nesse período, graças a Deus. Então, nós vamos fazer hoje, primeiro vou fazer a pergunta. Eu deixei uma pergunta para vocês. Pedi que vocês me dessem, fossem começando a me dar um presente de Natal. Com vocês fazendo a leitura das bem-aventuranças, eu pedi que eu ganhasse assim um presente de Natal sobre algumas coisas que vocês, algumas ordens que Jesus deixou nas bem-aventuranças. Eu queria que cada um pensasse um pouquinho. Se vocês tiverem tempo, nós tivemos quase 3 semanas, né? Quase 3 semanas sem fazer o vídeo, mas nós vamos hoje fazer a explicação dos 4 dias, das 4 semanas do Advento. Nós tivemos ontem, domingo, até o terceiro domingo do Advento, mas eu vou explicar cada um deles para vocês. Então, primeiro, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho se realmente deu tempo, vocês pensaram mesmo em cumprir, vamos dizer assim, cumprir algum dos ensinamentos de Jesus nas últimas ordens que ele deu, que foram as bem-aventuranças. O nome já diz, né? As coisas boas que nós devemos fazer. Então, que vocês pensassem um pouquinho, esse período até que foi bem longo para a gente voltar, se vocês conseguiram fazer o que vocês estavam assim pensando. Então, hoje, eu vou ter que ler um pedacinho, porque eu vou dar para vocês o sentido de cada vela que são acesas nessas 4 semanas. Então eu vou ter, senão não daria assim para eu estar explicando assim sem ler, né? Então, já passaram as 3 semanas, né? A primeira semana foi a semana de Isaías. A segunda semana de João Batista. A terceira, que foi ontem, foi de Maria, Nossa Senhora. E a última, que já vou dar hoje, pelo menos vou dar uma adiantada para vocês, de domingo que vem, que é o último domingo do Advento antes do Natal, que a vela é vermelha, significando a vinda de Jesus. Então eu vou precisar ler para vocês também ficarem, para eu ter mais condição de não esquecer também as coisas. Então, o tempo do Advento para nós tudo que nós estamos falando são recordações, tudo. Por quê? Porque o Cristo está vivo, porque o Cristo está ressuscitado, mas a igreja tem sempre que estar contando a vida de Jesus, como é que foi, novos católicos, pessoas que estão querendo procurar alguma religião, então a igreja tem que repetir. Então, todo ano repete, mas nós que temos um certo, vamos dizer assim, um certo conhecimento, vamos dizer pouco conhecimento, mas nós temos um pouco, nós sabemos que nós estamos recordando e vamos recordar até o final dos tempos, vamos recordar tudo aquilo que Jesus nos deixou e que deixou para nós nos tornarmos merecedores da vida eterna. Então, o primeiro domingo, que já foi anterior,
eu também já ensinei o ano passado, mas não é todo mundo que escutou. A gente faz uma coroa, com coroa, do jeito que quer, faz um enfeite com as 4 velas, tá? A primeira vela é a vela amarela. Então, significando a advertência. Agora eu vou ler o pedacinho para vocês verem. Primeira vela amarela que já foi. Então, período de 4 semanas que prepara a festa do Natal se chama Advento, que se quer dizer a vinda do Messias, do Salvador. É um período em que a gente deve fazer uma purificação conosco, expectativas pela próxima vinda do Salvador. Para nós que vamos comemorar, nós vamos comemorar novamente o nascimento de Jesus. Então, significa o advento o desejo ardente pelo Messias que vai chegar, que vai vir, que virá. Então, o primeiro domingo representa Isaías. Então, a vela é verde. Por quê? Porque no Antigo Testamento já é o primeiro dos grandes profetas, é o Isaías. Ele vai profetizar muito tempo antes a vinda do Salvador. E ele então avisa o povo que nesta época está na idolatria, na maldade, acreditando em deuses de bronze. Está assim, um período muito difícil no mundo nesse aspecto, mas muito antes de Jesus. Então, o que Isaías é o maior profeta do Antigo Testamento. Então, o que ele vem falar? Ele profetiza a vinda de uma criança, de um bebê, nascido de uma virgem. E será chamado Emanuel. Aquela época significa Emanuel no Antigo Testamento. Significa Deus conosco. Então, se perguntarem um dia para vocês, se vocês quiserem saber também, Emanuel significa Deus conosco. Então, ele profetiza a vinda deste Deus que vem para o mundo na forma de uma criança nascido de uma virgem. Então, a vela é verde. A segunda semana, a vela é amarela. Por quê? Porque significa advertência. Esta segunda vela representa João Batista. Olha que bonito. Isaías, ele profetiza o nascimento do menino Jesus. O João Batista, ele vai profetizando a vinda de Jesus adulto. Por quê? Porque João Batista foi aquele primo dele, que nasceu de Isabel, que era estéril, e primo dele, que veio com a grande missão de batizar o Messias, de batizar Jesus. Já explicamos também isso. Então, a vela é amarela, porque ele está assim, a vela é verde, desculpe, é amarela. A vela amarela significa advertência. O que significa isso? Pregou o batismo da penitência para a vinda do Messias. Ele foi, João Batista, o último e maior profeta do Novo Testamento. Foi aquele depois que teve aquela morte por Herodes. Ele, então, João Batista, é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. O filho de Isabel e Zacarias, e santificado pela visita de Maria. Né? Vocês lembram também quando Nossa Senhora engravidou do anjo Gabriel, ela foi para a casa da prima da Isabel, que vai ser a mãe do João Batista. Então,
estão dados os 2 dias. A terceira vela foi ontem, a vela branca. Por quê? Pureza significa pureza, o grande sim da humanidade. Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa mãe. Nossa Senhora teve uma espera silenciosa, humilde e de recolhimento para esperar acho que o maior presente que uma mulher poderia ter, ser mãe de Deus, mas muito sofrimento também. E agora, o 4º domingo, vai ser a vela vermelha, significando amor. Por quê? Porque representa Jesus Cristo, nascimento como homem no coração dos homens. O Messias prometido. Que significa prometido? É o escolhido para vir pelo Deus Pai. Então, a vinda do Cristo nosso Salvador, que ele representa para nós na nossa vida o quê? A ponte entre Deus e os homens. Então, aí está explicado atrasadamente, mas o significado maravilhoso do advento. Então, a igreja, vocês acham, os que costumam assim assistir missa, que deve ser muito bom, as velas, eu não sei por que agora os padres assim mais modernos estão fazendo as velas às vezes da mesma cor, às vezes com amarela só, às vezes tem algumas rosas, mas o significado mesmo, o verdadeiro mesmo sentido é esse que eu dei para vocês. Porque eu aprendi com uma freira já há muitos anos e ele é o sentido bíblico mesmo. Então, vocês vão ver, muita gente me pergunta, mas Mariazinha, agora estão fazendo vela roxa, vela cor-de-rosa, a vela não interessa, mas é muito bonito o significado, é muito bonito, né? O verde, a esperança do Isaías, o amarelo, a advertência de João Batista, para a gente ver se a gente começa a andar direito na linha certa que Deus quer. O terceiro, a branca, a pureza, a paciência, tudo que Nossa Senhora passou. E o 4º, vermelho, significa o amor maravilhoso, o amor que só Deus pode e sabe nos dar. Né? Então eu gostaria também que vocês pensassem assim, hoje é dia 13, né? Agora nós temos ainda aí uns dias para a chegada do Natal, né? Tem igrejas que vão fazer a novena, né? A Aparecida vai fazer, a Igreja Aparecida, né? Quem quiser fazer, mas não é obrigatório. Mas que a gente pensasse um pouquinho nesse período agora, até o Natal. Agora, voltando aqui, nós ainda, graças a Deus nós não, mas que o mundo está passando ainda, né? Tanto sofrimento, tanta fome, tanta doença ainda, e tanta gente sofrendo de fome. E tem muitas famílias também ajudando, a gente fica contente, né? Ontem teve um caso aí na televisão tão bonito, um casal que está fornecendo, não sei quanto, ele tem restaurante, está fornecendo um monte, não sei quanto o número de pratos que ele está oferecendo, né? Meu Deus! Então vamos olhar também, além de tudo isso que o mundo está passando, ainda tem muita gente caridosa e muita gente boa. Então cada um vai entrar dentro de si, cada um desses que estão escutando, vai entrar dentro de si e vai ver o que dentro desse sentido, para eu ter o Natal mais feliz, quem que eu posso ajudar?
Não é só materialmente falando que a gente ajuda. A gente ajuda muita gente espiritualmente, rezando. A gente ajuda conversando com aqueles que... Eu tenho duas amigas agora que perderam as filhas. Então, a gente ajuda. Como que ajuda? Falando coisas boas, animando, né? Dando força para essas pessoas que estão sofrendo, né? Então eu vou ainda, se Deus quiser, falar com vocês antes do Natal. Uma boa noite para vocês. Desculpem outra vez do meu atraso, viu? Um beijo bem grande para cada um de vocês, por enquanto de longe. Boa noite.